Eu gostaria de convidar ao palco Matisse Bonzon, do Rede Nossas Cidades, para apresentar um pouquinho das experiências deles no Brasil inteiro com ferramentas de participação social digital. Matisse. Bom dia, gente. Eu tenho a difícil tarefa de manter vocês atentos, com nossos estômagos roncando. Espero que a apresentação seja interessante. Vai ter um lado diferente, vai ter um lado muito prático, sobre de que forma a gente pode realmente colocar em prática todo esse sonho de democracia que a gente está discutindo aqui, que é aproximar a cidade que a gente sonha, da cidade que a gente tem hoje em dia, como estreitar essa relação com a democracia representativa e até transcender ela, que caminhos podem nos levar a essa democracia em mobilização, que a Mari trouxe para a gente, que é o que a gente está querendo fazer dentro da Rede Nossas Cidades, e com uma chamada para ação bem prática para vocês aqui, moradores de Curitiba. Bom, vou começar contando um pouco a história da Rede Nossas Cidades, como que isso surgiu, com que propósito. Surgiu com esse propósito simples de aproximar as pessoas das tomadas de decisão da cidade e também com um propósito um pouco de decodificar o que era a política, deixar de ser uma coisa um pouco chata. A gente até deixou um pouco de lado isso e acho que outras organizações estão fazendo isso muito melhor que a gente hoje, como o Politize, informando as pessoas de forma muito mais fácil e simples de entender o que é a política e deixando de ser algo exterior a gente, algo importante para as nossas vidas. A Rede Nossas Cidades começou com o Meu Rio em 2011, numa época em que o Brasil era o boom do Brasil, a gente estava bombando, né? Brasil AAA de inversão, o Rio vai ser inclusive sede dos Jogos Olímpicos, ia ter a Copa do Mundo, a gente não tinha jogado contra a Alemanha ainda, as coisas iam bem. E o Meu Rio surge com essa proposta da cidade que vai se transformar muito, a cidade que vai estar em transformação por essa grana que vai estar entrando, e um risco muito grande da cidade que ia nascer 10 anos depois não ser a cidade que o carioca queria. Então, a Alessandra e o Miguel, dois moleques igual eu, começaram lá atrás esse projeto com essa ideia. Vamos criar formas, ferramentas de aproximar o cidadão dos processos de decisão da cidade. E isso começou a dar muito certo no Rio de Janeiro. Eu vou contar um case legal aqui para ilustrar um pouco como que isso funciona. E a gente começou a replicar em outras cidades. Então, em 2014, a Ana, que fez parte do Conselho de Administração do Meu Rio, fundou o Meu Rio junto com o Miguel e a Lê, quis levar essa iniciativa para São Paulo também. E hoje ela já tem um ano de existência e tem uma vitória super forte, que ainda não foi 100% confirmada, a gente está batalhando com o Ministério Público, mas a Paulista vai ser aberta para os pedestres em breve em São Paulo, graças à mobilização do Sampa a Pé, junto com a Minha Sampa e outras organizações articulando isso. Então é uma conquista gigantesca de espaço público, de ocupação do espaço da cidade. E aí essa iniciativa começou a crescer para outras cidades agora. E o convite aqui, a Débora está aqui presente, uma das fundadoras. Débora, levanta a mão aí para a galera conhecer. É uma das fundadoras da Minha Curitiba. Então a gente está para lançar a primeira mobilização em Curitiba muito em breve e as ferramentas já estão disponíveis para Curitiba. A gente está em outras 8 cidades, né? Temos outras três, na verdade, Porto Alegre, Blumenau e Garopaba, aqui no Hemisfério Sul. Hemisfério Sul não, região Sul. Estamos todos no Hemisfério Sul. E um pouco, que trabalho é esse que a gente faz? A gente desenvolve tecnologias, algumas deram certo, outras não, vou até compartilhar com vocês, umas que não deram certo. A gente até tentou pensar em coisas para transformar em tecnologia essa metodologia do professor Fishkin, sobre como a gente criar processos deliberativos com processos tecnológicos. A gente ainda não chegou em algo tão desenvolvido, talvez no futuro. Mas não só ferramentas tecnológicas, também metodologia. Esses são dois eixos importantes do nosso trabalho. A parte tech, muito inovadora, e a parte metodológica, talvez não tão inovadora, é algo que já se faz há dezenas de anos, organizar e mobilizar pessoas, mas essa é uma forma que a gente encontrou de fazer que tem dado bons resultados. Então, que ferramentas são essas? Uma delas, talvez a mais popular hoje em dia, é o panela de pressão. O panela de pressão se parece muito com uma petição básica, mas ele vai um pouco além. Ele permite não ter esse intermediário entre o cidadão e o tomador de decisão. Então, não é uma petição na qual eu recolho assinaturas e vou representar essas pessoas diante de um secretário municipal, de um vereador ou do prefeito. É uma pressão direta. Então, é o Diego Calegari mandando um e-mail da caixa de entrada dele para o
para o Gustavo Frutti, diretamente, por exemplo. Essa pressão pode ser feita além de por e-mail, ela pode ser feita por Facebook, Twitter e também por telefone. E aí é uma pressão muito concreta, né? Isso é muito mais comum nos Estados Unidos, talvez, é algo talvez um pouco mais recente no Brasil, mas é uma forma muito, muito concreta do tomador de decisão sentir que o cidadão existe e ele quer que aquela política seja implementada de tal ou tal forma. O panela de pressão é uma ferramenta aberta, não é só a Débora da minha Curitiba que pode criar uma mobilização, é qualquer pessoa aqui que tem um problema concreto na cidade, que tem uma solução para propor para esse problema, ele pode criar uma panela de pressão e quem estiver de acordo com essa solução pode pressionar o alvo para que essa solução seja implementada. Bem simples de usar. Outra ferramenta é o de guarda, é uma ferramenta um pouco conspiratória, assim. Ela permite à sociedade civil vigiar o Estado. É um Big Brother ao contrário, na verdade. A gente utilizou ela nessa mobilização aqui, que é da Escola Friedenreich. A Escola Friedenreich é uma das 5 melhores escolas públicas do Rio de Janeiro. Ela teve o azar, lá em 2012, de estar localizada no Complexo do Maracanã. E nesse plano de reforma do Maracanã, incluía a remoção dessa escola para que se construísse um estacionamento no lugar. De receber a Copa do Mundo, era mais importante ter espaço para carro do que um projeto pedagógico fantástico que essa escola tem. Não só ia ser removida, como não tinha a mínima ideia de onde iam ser alocados esses alunos, essa comunidade pedagógica, os pais desesperados. Falaram, desculpe o termo, mas que porra é essa, né? Então a Bia, uma menina de 9 anos, chegou junto, falou com o pai dela, falou, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente não vai simplesmente sair daqui e pulverizar esse projeto pela cidade. Então iniciou-se uma mobilização no panela de pressão, e para dar uma ideia um pouco de como a gente atua, como se articulam táticas online, com ferramentas e também offline, foi uma mobilização que durou mais de um ano, na qual envolveu fazer um panela de pressão, começar a pressionar o alvo pelo tombamento da escola, depois buscar contradições dentro do poder público, né? O município não é uma máquina coerente em que todos os secretários estão de acordo sobre uma política pública, pelo contrário, em geral. Nesse caso, o secretário municipal de educação era muito a favor da Escola Friedenreich, então se posicionou a favor. No Twitter, por exemplo, a gente usou isso para enfraquecer a posição do Sérgio Cabral, na época governador, que queria demolir a escola em favor do estacionamento. Depois disso, a gente começou a mobilizar grêmios também do bairro da Tijuca ali, para que eles continuassem, para eles apoiassem essa mobilização. A gente conseguiu que uma audiência pública fosse convocada. Para essa audiência pública, a gente fez um financiamento coletivo para levar 2 ônibus com 60 alunos da escola para a audiência pública. Então, uma experiência política fantástica para eles também. Eu queria ter sido levado para uma audiência pública quando eu era criança, nunca fui. A existência de crianças diante de tomadores de decisão numa audiência pública, obviamente, causa um contraste muito grande, uma foto excelente, né? As crianças, objetos dessa política pública, passam a ser também sujeitos políticos que estão participando ali daquele momento de decisão, ou que deveria ser, né? Uma audiência pública, em geral, é um diálogo de surdos, né? Em que o poder público finge que escuta e depois finge que encaminha soluções, mas na verdade, em geral, tudo está muito decidido. Mas nesse caso, a gente conseguiu aumentar a pressão, porque isso deu muita mídia. A gente sempre usa a mídia a nosso favor, é importantíssimo, é uma alavanca fundamental para a pressão popular. Enfim, o tempo foi passando, a gente usou essa ferramenta do de guarda, porque chegaram as férias de verão, a gente tinha um receio muito grande que durante o verão, simplesmente o governo do estado ia vir e demolir a escola, como já fez em outras vezes e continua fazendo em várias remoções no Rio de Janeiro. Em Curitiba talvez seja a mesma coisa. E a gente então foi batendo na porta de vizinhos, encontrou 2 velhinhos fofos que deixaram a gente instalar uma webcam na casa deles, usar o Wi-Fi deles, criou uma plataforma, um site onde qualquer pessoa podia se inscrever como guardião da Escola Friedenreich. E ao ser um guardião, você colocava o seu número de telefone e se colocava à disposição de, se um dia acontecer alguma coisa com essa escola, alguma ameaça, você receberia um SMS no seu celular agora, talvez, vamos lá para a Escola Friedenreich, porque tem um trator que vai talvez demolir a escola. E era uma plataforma aberta onde estavam todas as 24 horas por dia, a imagem do portão da escola e um botão de alerta vermelho, tipo, se acontecesse algo, pum, red button, todo mundo se encontrava. Essa ameaça soft das pessoas olhando essa escola e sendo guardiões da escola foi suficiente para não demolirem a escola na época. Enfim, depois a gente usou vídeos, instrumentalizou de forma positiva essas crianças para pressionar os vereadores para aprovar um projeto de lei que foi aprovado 1 ano e meio depois, que tombaram a Escola Friedenreich com patrimônio da cidade do Rio de Janeiro, que mantém essa escola hoje de pé, realizando um trabalho fantástico com centenas de alunos. E
essa é um exemplo de como ferramentas, junto com um trabalho de comunidade e de tecido social, que acho que é o Bowling Alone, o Jogando Boliche Alone fala muito, é isso que é importante para a gente conseguir ir mais para uma democracia em mobilização, em transformação, muito mais do que uma democracia em agonia, em que as pessoas não se sentem parte dos processos de decisão, não se sentem parte da cidade, finalmente. Porque não são parte hoje em dia, são objetos de políticas públicas e não sujeitos delas. E o Multitude é outra ferramenta fantástica. Como é que eu estou de tempo, Jamil? Quantos? Mais 5, tá. O Multitude talvez seja a ferramenta mais política, na minha opinião. É o lugar onde você, o seu talento, o que você sabe fazer melhor, seja você... Pô, eu sou designer, talvez para Souza Cruz, não necessariamente... Não sei se usa... Enfim... Faço um trabalho fantástico de design nessa empresa e quero usar o meu tempo também para contribuir com alguma causa de interesse público, para resolver algum problema público na cidade. O Multitude é essa gestão de voluntariado na cidade para que as pessoas possam dedicar o que elas sabem fazer melhor, o talento delas e o tempo que elas têm para alguma causa pontual. O Imagine é uma ferramenta muito boa, mas que eu quis trazer ela aqui porque é um exemplo de ferramenta que não deu certo. É uma ferramenta de cocriação de soluções para a cidade. Então, um lugar, uma plataforma propositiva onde você pode propor uma solução. A gente criou vários ciclos de imaginação. Então, como melhorar a gestão de resíduos sólidos do Rio de Janeiro? As pessoas propunham soluções, depois discutiam, melhoravam essas soluções, depois votavam elas, e a solução que fosse a mais relevante virava uma mobilização dentro das plataformas do Meu Rio. Fantástico até aí. Mas ela exige, eu vou falar um pouco depois disso no final, acelerando, um engajamento muito alto das pessoas, um tempo muito grande de ler várias propostas, avaliar, dar ideias, escrever, enfim, uma série de ações que, no fundo, nessa disputa de tempo gigantesca que existe diante de uma tela, não necessariamente as pessoas vão se dedicar a um ciclo de imaginação. Outra ferramenta super relevante, nova, que a gente está experimentando, entendendo como ela funciona, é a cocriação de projetos de lei. Então, um lugar onde cidadãos possam propor um projeto de lei, que vão ser ou adotados por um parlamentar, ou no Rio de Janeiro, que é uma novidade, a gente está muito orgulhoso, a gente conseguiu passar um projeto de lei que aceita assinaturas digitais no Rio de Janeiro, no Estado. Então, propostas como esse tipo vão poder se concretizar de maneira muito mais fácil. Mas é um lugar também onde um parlamentar pode decidir, já que meu mandato é um mandato público, onde eu estou representando o interesse das pessoas, eu vou abrir também os meus projetos de lei para que as pessoas possam contribuir. Então, falem ao redor de parlamentares, de vereadores que vocês conheçam, para utilizar essa ferramenta e abrir esse projeto de lei e a contribuição das pessoas. E eles podem ser, inclusive, melhorados, porque as pessoas, sim, sabem sobre as coisas, só não são consultadas, em geral. Outras ferramentas que a gente vai trazer, isso é uma novidade dentro da rede de nossas cidades, é um lugar onde vai ter um repertório mais amplo de táticas até. Essa é uma mobilização recente que a gente tem no Rio de Janeiro, ligada a um caso bem polêmico. O secretário da Casa Civil do nosso prefeito agrediu a mulher dele mais de uma vez, mentiu sobre isso. E, enfim, o ponto não é a mobilização, o ponto é a ferramenta. No caso, não vou começar a falar do Rio de Janeiro aqui, é uma loucura. É um lugar onde a gente vai poder ter vários repertórios de táticas de atuação. Então, dentro dessa linha até de não violência, a gente quer inserir coisas como boicote e que as pessoas entendam como funciona um boicote. Como é que você coloca em prática um boicote. E outra ferramenta também muito relevante que está para sair na rede de nossas cidades é uma ferramenta de denúncias colaborativas sobre casos de abuso de poder. Isso tudo é muito importante, mas a tecnologia por si só não funciona. Não funciona se as pessoas entenderem o racional e a forma. Como é que você canaliza essa indignação? Como é que você transforma isso numa ação coletiva que vai de fato causar impacto? E talvez, não que junho não tenha causado impacto, causou um impacto gigantesco, mas também poderia ter tido outros resultados, né, em função de como as pessoas se organizam e como elas vão para a rua e como elas vão lutar pelos direitos delas. Que tipo de demandas a gente faz? Então, na nossa estrutura de mobilização, a gente fica muito claro que a gente só faz mobilizações que tenham demandas muito concretas. A gente não vai fazer uma mobilização, quando eu digo a gente, as equipes das cidades, né? A plataforma é aberta para quem quiser. Se quiser fazer uma mobilização pela paz mundial, beleza. Mas ninguém é contra a paz mundial. Uma mobilização contra a corrupção. Alguém é a favor da corrupção? Não, ninguém é. Então, o que a gente precisa ter noção quando a gente se mobiliza é que a gente usar a nossa energia da forma mais inteligente possível.
Então, vamos falar de corrupção? Vamos. Então, vamos falar sobre uma coisa concreta? Tá, vamos aprovar uma lei que impede que políticos condenados sejam candidatos? Vamos, então, fazer uma mobilização para aprovar um ficha limpa? Sim. Então, aí beleza, você define quem que é o alvo dentro do poder público, ou não, a gente está saindo dessa lógica de simplesmente pressionar o poder público, porque o poder não só está concentrado dentro do poder público, existe também um poder econômico gigante, que a gente acaba deixando de lado a nossa atuação, mas é algo que a gente quer mudar. E também, que pessoas são essas que já estão se mobilizando por essa causa? Sair daquela visão um pouco caudilista, muito latino-americana, inclusive, que é achar que então a minha Curitiba vai ser um novo bastião de ocupação de espaços públicos da cidade. Não, tem vários coletivos em Curitiba que já estão fazendo isso. E o papel da minha Curitiba é ser um canal, colocar à disposição conhecimentos e ferramenta para que essa galera potencialize ainda mais as causas delas. E, por fim, usar um repertório de táticas que seja mais criativo, colorido e diferente, né? Sair daquela lógica também de levantar um cartaz e um pouco mais além, porque mobilizar-se também é divertido. Essa é a ideia. E, bom, só para concluir, a forma como a gente pensa pensar narrativas fortes que tocam as pessoas, que saem um pouco dessa cobrança do tipo, cara, você tem que fazer alguma coisa pelo mundo. Óbvio que você tem que fazer. Todo mundo sabe que a gente não somos seres egoístas, a gente tem uma função social, somos seres gregários, a gente quer construir um mundo melhor, mas a gente tem que sair de uma forma chata de trazer as pessoas para fazer isso. Então a gente tem que construir narrativas que toquem a empatia, o lado emocional das pessoas também. E ter essa sabedoria de que muita gente, às vezes, não teve uma educação política muito forte, né? Não está numa família muito politizada, não fez parte do movimento estudantil, não participou de um sindicato, não tem associação de bairro, não foi sensibilizada a isso e, portanto, não é que ela não é interessada, simplesmente ela talvez não teve uma porta de entrada. E o que a gente entende no nosso trabalho de mobilizadores, de ativistas, é a gente criar diversas portas de entrada para as pessoas participarem. Tem pessoas que vão topar ir lá, sair da cidadezinha delas, ir lá para outra cidade, participar de um focus group, e dar sugestões num dia de chuva. Beleza, essa galera, é o seu creme do creme, 0,1%. E tem 80% das pessoas que não tem tempo, não está interessada, e talvez a primeira ação delas política não, ações políticas existem várias, né? Mas talvez mais ativista seja enviar um e-mail através do panela de pressão. E a gente cultiva essa pessoa e vai oferecendo outras oportunidades de ação para ela, cada vez mais altas nessa curva de engajamento, para que a gente vá conseguindo construir comunidades de ação, construir um pouco mais esse tecido social que faz com que a sociedade civil é relevante. É relevante não, é o principal ator para a construção da democracia. É isso, gente. Obrigado.